Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo gravado. Boa noite para vocês aqui comigo. Vamos falar sobre o cardíaco, o Anahata Chakra, né? Porque agora a gente chegou no último dia do chakra do plexo solar. Eu imagino como vocês estejam, né? Eu vou falar como eu tô. O chakra mais difícil até então. Mas tranquilo aí para vocês? Todo mundo bem? Tranquilo? As práticas espirituais estão boazinhas? Levando firme e ferro, né? Bom, gente, depois eu tenho um material para mostrar para vocês aqui, né? Que é o estudo de manual de um ano de magia, né? Um conteúdo programático, assim, que a gente pega, quero aprender magia, o que que eu vou fazer? Vai fazer isso no primeiro mês, vai fazer isso no segundo mês, no terceiro, quarto, quinto, sabe? São coisas bem divididinhas, assim. E aí vai ser o... Vou mostrar para que vocês tenham uma noção depois, tá bom? Mas vamos lá. Faz parte, faz parte. A gente fica assim, né? Ainda mais porque a gente tá tendo uma energia muito diferente pairando no ar, né? Parece que tá todo mundo meio atribulado. Parece que tá apertando muito em muita gente, né? Tá difícil encontrar uma pessoa que não tá passando por um processo denso. Tá difícil. Mas, enfim, seguimos, né? A gente tá aí para recuperar a nossa luz e voltar à nossa essência divina. O Anahata Chakra, o chakra cardíaco, eu acho tão bonito em sânscrito, Anahata. É, ele fica, ele é análogo à glândula do timo, né? Que é o que liga os dois pulmões ali, fica no centro do peito, né? Do ladinho do coração. A gente chama de cardíaco, que basicamente menos louco. Ele tem o mantra Yan, né? E esse mantra é muito bom, só de falar o mantra, eu já sinto que meu coração dá uma escadinha ali. E vamos falar sobre os problemas do chakra Anahata, porque é importante que a gente conheça. A gente, na verdade, na comunidade de meditação, a gente vem tratando ele de maneira bem simbólica, porque tudo aquilo que vocês já sabem, tudo aquilo que vocês já escutaram, o Anahata Chakra, ele é importante porque a gente tem uma questão de, como eu posso dizer, ele que deixa as nossas ondas coerentes, né? É como se a nossa cabeça fosse antena. E o chakra cardíaco, ele é o equipamento que faz a gente vibrar em sintonia com o que a gente se conecta, né? Então, imagina vocês como se fossem uma estação de rádio. E vocês têm a antena para sintonizar, então vocês conseguem captar a frequência. Mas dependendo de como o coração tiver, e aí isso vai do quê? Das crenças limitantes. Por quê? Se você tem uma crença que você. Vamos do básico. A gente sempre volta para isso, mas vamos do básico. Se você tem uma crença que você acha que você não merece dinheiro, isso vibra no teu coração. A crença limitante, ela tá morando ali. Então, você acha que você não merece amor, você acha que você não merece uma pessoa legal, né? Você acha que nenhum homem presta, você acha que nenhuma mulher presta. Isso aí são crenças que estão no seu coração. A gente não está atribuindo valor ainda. Tá tudo ali, né? Então, teu coração vibra naquilo. Tanto que, se você acredita nisso, você vai parar num vídeo e você vai ver um monte de coisas da sua realidade que vão começar a confirmar para você aquilo que você já acredita. É só você reparar. Se você acreditar, nenhum homem presta. Aí do nada vai começar a vir um monte de vídeo falando mal de um determinado tipo de homem. Se você falar nenhuma mulher presta, vai vir um monte de vídeo falando de determinados tipos de mulher tendo pau. Por quê? Tua frequência está vibrando com aquilo. E por mais que você queira, eu não quero, eu quero outro tipo de homem. Eu quero outro tipo de pessoa para me relacionar. A tua cabeça, na hora que ela se alinhar, né?
você não vai conseguir sintonizar, você só vai receber estática dali. Porque a tua crença limitante não deixa, porque o seu coração ele vibra com outra coisa, então a onda ela não fica coerente, né? A gente não tem uma somatória de ondas, elas, na verdade, elas se cancelam e a gente não consegue, né? Então por isso que a gente faz um trabalho de meditação, por isso que a gente faz um trabalho de Ho'oponopono, porque é super importante que a gente vá limpando essas crenças negativas, colocando crenças positivas, para que você vá alterando o que tu vibra. Isso é o mais importante. A gente sempre volta nisso, né? O que que você vibra? Porque isso é tudo que somos, tudo que você tem hoje na sua vida é você que está vibrando isso. Ah, mas eu nasci num lugar assim, assim, assado, eu sei, mas você tem que entender que o processo é, já que você nasceu nesse lugar, seu pai e sua mãe tinham certas crenças e colocaram sobre você, você como era neném. Não tô falando que você tem culpa das suas crenças limitantes, não tô falando que você tem é, culpa ativa de tudo que acontece na tua vida, né? Mas a partir do momento que a gente começa a ter consciência de que a gente precisa mudar algumas coisas, a gente fala, tá, é isso aqui. É culpa minha ter alimentado essa crença de tanto fé. E aí você quer sintonizar em rádios melhores. Fala, agora eu quero sintonizar numa rádio de maior prosperidade para minha vida, no geral. Aí você consegue, porque você tem crenças agora que você melhor, merece um amor. Você tem crenças agora que você merece um amor tranquilo, diga-se de passagem, que você merece ter uma carreira, que você merece ter clientes, que você merece ter vendas em abundâncias. Enfim, tudo isso, você tem agora essas crenças. Você não tem mais. Limpei, legal. É rápido? Não, não é. Por isso que a gente está fazendo o quê? 150 dias de meditação. De meditação. E quem está fazendo Ho'oponopono já está agregando ali mais, né? Mas a meditação é o quê? A gente ir ativando nossos canais do cardíaco. Porque se o cardíaco não funciona direito, você já percebeu o problemão. E agora vamos aprofundar um pouquinho nesse conhecimento do chakra cardíaco. Porque quando um chakra não está funcionando direito, né, a gente tem o quê? Alguns problemas físicos, mentais, emocionais, espirituais, tudo que a gente já conversa aqui. Então vamos lá. Os problemas no chakra cardíaco, né? A gente tem arritmia, a gente tem infarto, a gente tem hipertensão, tá bom? Temos dificuldades respiratórias, a gente tem asma e bronquite, por exemplo. Uma pessoa que tem problema no chakra cardíaco também, ela sempre tem os ombros muito tensos, tá? Aquela pessoa que está sempre tensa. O sistema imunológico da pessoa também fica super enfraquecido. Qualquer coisinha, a pessoa tá ficando doente, tá? Ela fica muito cansada também, um cansaço crônico, assim, tá? Nossa, não importa o quanto eu tente descansar, eu não consigo. Eu não chegar cardíaco, tá? Problema tanto de mama, né? Como, por exemplo, câncer de mama, ou câncer no timo, né? Câncer de mama é mais comum em mulheres e timo é mais comum em homens, tá bom? É, você tem também pressões no peito, sensação de aperto emocional, né? Agora, no mental, a gente tem problemas como dificuldade em confiar em outras pessoas, né? A gente fica racionalizando demais as coisas, ou seja, tudo que acontece, não, tenho que sentar e parar e pensar, né? Então, eu racionalizo demais afetos, racionalizo demais amor. Eu fico bloqueando os sentimentos. Eu tenho padrões mentais de autossabotagem emocional. Então, na verdade, eu já tenho um esquema neurológico formado ali, porque o coração tem essa conexão direta com a cabeça. Então, eu já tenho um esquema neurológico montado, onde eu me saboto de maneira recorrente. Vou começar a pensar isso, e isso vai gerar isso, 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 e no fim acaba ficando no mesmo local. Bom, a pessoa que tem falta de empatia.
Ela não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, ela não tem capacidade de entender o que o outro está falando. E aquele sentimento, né, de indignidade, eu não mereço amor. As pessoas têm essa questão bastante, né? É, no emocional, a pessoa tem dificuldade de se perdoar e de perdoar outras pessoas, né? Ela vive constantemente com sentimento de mágoa, ressentimento, de tristeza, de profunda melancolia. Aquela pessoa que vive pelos cantos reclamando, sabe? Ah, tudo que tem, sei lá, qualquer coisinha tá fora do lugar, ela tá lá reclamando, ela passa o dia reclamando. Ela passa pela casa tá reclamando, sabe? Não, parece que não sai um sentimento positivo daquela pessoa. Por quê? Ela tá sempre com o chakra cardíaco desregulado, né? Ela tem uma questão de isolamento emocional, ou seja, ela não se aproxima de ninguém, ela não consegue formar vínculos profundos de amizade também. É, tem muito medo de intimidade, ou seja, é uma pessoa que não vai abrir seus sentimentos para ninguém, tá? Para ninguém. Ou também é uma pessoa que tem uma relação codependente ou abusiva, porque codependência também é o quando você se abre demais, né? Quando você acredita que sem aquela pessoa você não vai conseguir existir, né? Então você se coloca ali, até a pessoa pode ser abusiva com você que você não tá se importando, você não consegue se desprender daqui, porque você quer viver na sua ilusão, né? Necessidade de aprovação externa o tempo inteiro. Então, assim, é a pessoa que ela quer toda hora receber um elogio, a pessoa que quer toda hora receber é, palavra de afirmação, né? Porque ela tem essa necessidade externa, porque ela não consegue se autovalidar, tá bom? Ou ela pode ser meio possessiva em questão de ciúmes, né? Controladora, querer saber onde a outra pessoa tá, mesmo com amizades. Ela fala, não, mas o que tá acontecendo? Tipo assim, ela busca explicações de coisas que ela não tem nada a ver, que ela não... O problema não é dela, mas ela tá querendo se intrometer em outros assuntos, porque ela tem esse desequilíbrio do seu chakra cardíaco, né? E espiritual é a depressão de vida, aquela falta de conexão da vida, falta de conexão com outras pessoas, né? Ela simplesmente ela não consegue se conectar com o caminho dela. Então ela fala, pô, por que que eu tô aqui? Ela tem aquela depressão, aquele vazio existencial inato, parece que, sabe? Ela vai usar droga, ela vai beber muito, ela vai transar com qualquer pessoa, ela vai fazer, enfim, milhares de coisas, porque parece que nada acaba preenchendo ela, né? É, a incapacidade de sentir o amor universal. Quando você faz uma meditação, por exemplo, uma meditação muito focada em trazer a presença do divino para você, você consegue? Se você não conseguir, depois de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, quatro, seis vezes, você tem que começar a meditar mais sobre o seu chakra cardíaco, tá? Você tem dificuldade em aceitar você mesmo como parte do universo, né? Você vai simplesmente se ver como algo separado. Você não vai entender que o que você causa no outro, você está causando a si mesmo. Que o outro é Deus manifestado de uma maneira X, você é Deus manifestado de uma maneira Y. E que você não vai fazer mal a Deus, mas você não consegue enxergar dessa maneira. Fala, não, o outro é outro e antes da mãe dele chorar do que a minha, né? Você tem um bloqueio gigante do fluxo de troca de energia telúrica que vem do chakra básico, sobe aí pela tua Kundalini, pelo teu canal de Ida, Pingala e Sushumna, que eles estão subindo, eles se encontram aqui no cardíaco com a energia espiritual que vem é, do seu chakra coronário, se encontram aqui. Você não consegue ter essa conexão bem feita. Às vezes você tem energia telúrica, às vezes sua energia está só entre o básico e o sexual, né? Não consegue pegar essa energia e ver a divindade também aqui na matéria. Você tem descrença na bondade humana.
com descrença no amor universal, tá bom? Você não tem compaixão, nem e uma ausência de senso, tá bom? Do certo e do errado, assim, na sua cabeça meio misturada. Tem uma frase que diz assim, né, que pessoas que têm total certeza de que são boas pessoas geralmente são pessoas ruins. Porque é verdade, né? A maioria das pessoas que acham, sem dúvida, que elas são boas pessoas, geralmente elas estão fazendo alguma merda, tipo, muito grande, né? Principalmente pastores, enfim. É, mas pessoas boas, de fato, elas estão sempre se questionando. Você não tem isso quando o seu chakra cardíaco está bloqueado, tá bom? E nós tivemos vários mestres espirituais e o que eles queriam, né? Despertar logo esse chakra, né? Então, as mensagens de Krishna, Jesus, de Buda, elas ressoavam muito com esse chakra. Muito, muito, muito. Por quê? A gente precisava parar com a barbárie. Vocês já leram um pouquinho da história humana, vocês sabem que a gente está falando de como era bárbaros as coisas, né? Antigamente, assim. E a gente não precisa ir longe, não, lá na Idade da Pedra. A gente teve bomba atômica, gente. Não tem nem 100 anos ainda, sabe? A gente teve tanta coisa que, cara, as pessoas não se importam. Se precisar, eles fazem bomba atômica de novo. É só ver o que está acontecendo com as crianças lá no Oriente, com as crianças da Palestina. É só ver a barbárie que ainda é. As pessoas ainda estão tentando descobrir. A gente percebe que 99% da população não está nesse chakra e não vai chegar. E quando você chega, você vai sentir um pouco de melancolia, porque você vai falar, caramba, eu aqui tenho uma consciência X agora, porque ó, minha luz está aqui. Então eu recuperei um tequinho da minha luz divina, da minha, né, do meu sopro do divino. Mas o que que acontece? A maioria das pessoas não tá, você vai olhar ao redor e vai falar, caramba, parece que eu tô sozinho. E aí vem um sentimento que vai bloquear a subida de luz divina pro restante dos seus chakras superiores, que é esse sentimento de desconexão com o restante. E qual que é o remédio? O remédio é você trabalhar em prol de algo bom que te faça ver significado naquela luz toda que você está buscando para você. Porque que você quer buscar essa luz de fato? Ah, porque eu quero lei da atração, né? Eu quero pensar no que eu quero aqui, no dinheiro, e eu quero que esse dinheiro apareça. Acontece que aí você bloqueia partes da luz divina, né? Porque você quer essa luz divina para que você possa espalhá-la. E isso tem a ver com a tua verdadeira vontade, isso tem a ver com a tua obra, né? Vai te fazer feliz ajudar outras pessoas, vai te fazer bem, mesmo que seja de uma maneira indireta, né? Porque às vezes a sua verdadeira vontade é viver uma vida simples. Perfeito. Mas nessa vida simples, você encontra, como a gente conversou, muita insatisfação em plantar morango. E você começa uma plantação de morangos. E essa plantação de morangos, você nem que vai fazer muito grande. Mas de vez em quando atrai uns animaizinhos. Esses animaizinhos que têm fome, eles vão começar a comer o teu morango. Eles vão saber que determinado, quando eles vão poder ir lá, quando eles estiverem com fome, e comer um pouquinho, você não vai fazer mal para eles. O morango dá para você e dá para eles. Vocês acham que vocês não estão ajudando? Vocês acham que a vida dos animaizinhos são menos valiosa? Não são. Então você está espalhando essa luz divina nessa vida simples. Você está ajudando seres que não têm um nível de consciência. Isso é muito bonito. Então, mesmo que indiretamente não era a tua intenção, mas aconteceu. Ah, tua verdadeira vontade é pintar, né? E você vai lá, pinta um quadro, aí um amigo seu vai te visitar, ele olha aquilo e fala, nossa, que bonito. Ele se emociona, pede, fica meio sem jeito assim, porque mas você fala, pô, mas nem tá tão bom, porque a gente sempre coloca defeito nas coisas que a gente faz. Você fala, não, tudo bem, se gostou, pode levar. E toda vez que ele olha, ele sente um sentimento que ele não sabe explicar.
Você compõe uma música, escreve um poema, compartilha com as pessoas próximas. Alguém vai falar: caramba, isso aqui faz todo sentido para mim. Então, você está ajudando pessoas a se encontrarem, porque a maioria das pessoas elas estão ainda procurando o quê? Dar nome ao que ela sente. Então, quando elas leem um texto, às vezes elas falam: nossa, é isso que eu estou sentindo. Quando elas veem um quadro, elas falam: caramba, isso transmite visualmente o que eu tenho dentro de mim. Não se engane, gente. Mesmo no mais simples, vocês estão fazendo uma diferença enorme. A diferença para uma pessoa só já é muita coisa. De novo, olha como é que o mundo tá. Olha como que as pessoas elas estão brigando ainda, sabe, por poder, território, por muita coisa. Então, se você vai fazer o seu trabalhozinho ali do seu jeitinho, ler o tarô para uma pessoa na semana já faz diferença. Não tô falando que, mas aí eu não sobrevivo, não tô falando nada disso, gente. Não tô falando sobre, né, você tem que se transformar numa máquina de ganhar dinheiro, você tem que se transformar numa máquina de, né, aí já foge do propósito. Tá te fazendo feliz ler aquelas cartinhas ali para as pessoas? Pô, que legal. Tá te fazendo feliz enviar aquele reiki? Tá te fazendo feliz aquele trabalho que você está fazendo? Será que você não perdeu o contato ali com o resultado direto? Pergunta para a pessoa, te ajudei? Como que você está se sentindo agora? Essa troca é importante. Então, não esqueçam de que esse chakra está bloqueado na maioria das pessoas, na grande maioria. E toda pequena açãozinha que a gente faz, a gente ganha um pouquinho de luz e a gente vai iluminando e vai se lembrando, tá bom? É, os benefícios, né, do chakra cardíaco bem trabalhado, é, no físico a gente tem um coração saudável, a gente tem uma boa circulação, a gente tem um sistema de respiração bem estável também, né? Então, respiração, circulação e coração estão ótimos. Sistema imunológico fortalecido também. Vitalidade e leveza corporal. Bom, é muito importante a gente focar nisso. É, no mental, a gente vai ter clareza, né, nas nossas relações, discernimento para saber se eu estou apaixonado, para saber se eu só estou com uma paquerinha, para saber se eu estou amando profundamente, né? Então a gente vai saber discernir o que a gente está sentindo pelas pessoas. A gente não vai ficar confundindo sentimentos, porque tem pessoas que elas mergulham de relacionamento a relacionamento procurando justamente essa luz divina, né? Ela não tem culpa de que ela não sabe o que ela está procurando, mas ela fica buscando. Ela vai ficar com uma pessoa e falar: mas aquela pessoa, ela tinha 6 dedos no pé, então eu não vou ficar com ela. Porque toda vez que eu olhava pro pé dela, eu lembrava que ela tinha 6 dedos e não é o que eu quero pra minha vida. Aí ela sai e fica com outra pessoa. Ela fala: não, mas quando ele acordava, o cabelo dele ficava meio desgrenhado, então eu não gosto tanto, né? Então eu não conseguia olhar pra ele toda vez que ele acordava. Então a gente vai buscando, né, imperfeição nas coisas, mas a gente não é isso que a gente está buscando de fato. A gente está buscando uma luz divina que a gente só vai conseguir em contato com a gente mesmo, com as nossas meditações, em contato com a limpeza das nossas crenças limitantes. Tá bom? Uma capacidade maior também de fazer escolhas equilibradas entre razão e emoção. Você não vira um cavaleiro de paus, um rei de paus, né, que às vezes se inflama e faz coisas, né, de maneira impulsiva, e nem totalmente uma rainha de espadas, que é totalmente racional. Você vai pelo meio do caminho, né? Você sabe a hora de ser impulsivo, você sabe a hora de ser racional. Você vai ter sempre uma mente mais calma, não é reativo. Eu tinha um grande problema com isso. Toda vez que alguém me dava um susto, eu dava soco, né? Tipo, alguém me assustava, a minha reação inicial era dar um soco. Aí eu falei: calma, por que que isso acontece, né? Claro que não é legal levar susto e tal, mas, pô, eu tava sendo reativo demais. Aí eu fui trabalhando isso dentro de mim. Hoje eu simplesmente me assusto. Eu sou uma pessoa normal quando levo um susto agora.
Você vai ter pensamentos positivos. O coração bem trabalhado te causa pensamentos positivos, tá? E pensamentos altruístas também. Você acaba querendo fornecer coisas boas para outras pessoas. É, e aqui a gente estende, né? Porque parece que a gente tem um culto ao ego muito grande hoje em dia, né? E eu percebo que pessoas que têm um culto ao ego demais dentro das suas redes sociais, elas vão se infantilizando, elas vão deixando de amadurecer por conta, né, de uma sociedade que realmente puxa para essa questão do culto ao eu, né? Sem ter o meu amor. Eu vou só manter as aparências, mas eu não coloco emoções, não coloco sentimentos, né? Isso vai gerando problema no coração das pessoas. Você vai causando sentimentos de infelicidade, de tristeza muito grande. Você vai se comparando, você vai querendo, aquela pessoa tem 6 milhões de likes, eu quero também. E aí você não consegue, ou você, sabe, até consegue, mas o que você teve que fazer para chegar até lá? A gente tem que tomar cuidado com esse culto ao eu aqui, e só pensando na gente, na gente, na gente, sem pensar no coletivo, sem pensar no altruísmo. Isso é elementar. É, eu vou falar uma coisa quando parar de gravar, que a gente vai parar de gravar, vai para aula de magia. No emocional, é capacidade de amar e receber amor sem medo. Autocompaixão e aceitação de si mesmo. Muito importante, né? Tem uma cartinha que eu tirei hoje para um cliente que é o 9 de espadas. 9 de espadas, ele fala muito sobre a crueldade nossa com nós mesmos. Uma pessoa que não está com chakra cardíaco minimamente equilibrado tem a tendência à autocrítica muito elevada, como a gente falou aqui. Então, é muito importante a gente sempre trabalhar. Não esqueça disso. Por quê? Vocês seriam, vocês teriam uma amizade que trata vocês da mesma maneira que vocês se tratam? É de se pensar. É de se pensar. Porque, eu sou um ótimo amigo. Sério? Por quê? Porque eu trato todo mundo muito bem. E como você se trata? Por que que você não é um ótimo amigo para com você mesmo? Isso é importante, né? A pessoa perdoa, tem a maior capacidade de perdoar, maior capacidade de se libertar do que se acorrenta, ou seja, maior capacidade de se libertar das suas crenças limitantes também. Quando o chakra cardíaco começa a funcionar, é nesse ponto que acontece a virada do caramba, eu posso, olha só, mudar as coisas aqui e ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais próspera. Por quê? Eu não falo de prosperidade só de dinheiro, de alegria, de felicidade, de saúde. Porque a partir do momento que o meu cardíaco está funcionando bem, eu consigo substituir crenças com uma facilidade bem maior, bem maior, tá? Você vai ter emoções mais estáveis e serenas, você não vai ficar naquele looping, tá bom? Como eu falei, gente, a sociedade de hoje é uma sociedade que é para focar no eu, o culto ao eu, o culto ao tudo para mim, vendas, ser milionário, ser bonito, não ter defeitos, não posso mostrar que eu tenho defeitos, senão ninguém vai me amar, entendeu? A gente tem uma questão dessa aqui. Então, por quê? Porque eles estão querendo desabilitar o teu chakra cardíaco. Não é à toa. Vão desabilitando o teu chakra cardíaco, vão desabilitando o teu poder de ter o controle das suas emoções. O celular, ele é maravilhoso, maravilhoso, mas às vezes ele parece um dispositivo de queda de sintonização, né? Você tá bem, às vezes você abre o celular, você vai e fala, por que que eu fui ver o celular? Porque você entra no TikTok, você vai ver uma coisa, você entra no Instagram, você vai ver outra coisa, você entra, sei lá, no raio que o parta, e você vai falar, caramba, isso aqui, cara, como que é isso? Porque a gente falando loucura daqui, a gente falando loucura dali, e aí você, quando você vê, você se leva na onda, se assume um lado, né?
Exatamente, exatamente. Dá uma ansiedade, às vezes você fala, caramba, isso aqui parece que, né? Então, é interessante que você comece a controlar os seus horários do celular. Parece que a nossa vida está sempre em função do celular. E não, gente. Nossa vida ela pode funcionar perfeitamente fora do nosso celular. Se você trabalha com o celular, infelizmente você tem que pegar um pouquinho mais, como é o meu caso. Mas em momentos que eu não preciso mais, eu tô deixando o celularzinho de lado ali, ó. Gente, sério, não ser feliz sem o celular, de coração, tá? A vida aqui, ó, bem melhor, bem melhor. Espiritual, né? Você vai sentir um sentimento de unidade com o Criador. É, você vai ter uma compreensão maior das leis divinas, não por um entendimento filosófico, mas por um sentimento, algo que transcende, né? Você vai, simplesmente vai sentir, né? A intuição tá aqui, ó. Então a sua intuição, ela melhora demais. As pessoas ficam, a vozinha na minha cabeça diz, não, então tá errado, é teu ego falando. A não ser que você seja muito bom médium, aí não é teu ego nem tua intuição. É um ser de fora, mas quem garante que esse ser de fora é bom e tá querendo o teu bem? A intuição é o coração. Eu não sei que caminho seguir. Silencia um pouco e sente. Aí você vai saber para que lado ir, o que fazer. É o mais importante. A atenção está no teu coração. Se você deixa a sua cabeça falar demais, você nunca vai escutar a atenção. Porque a intuição não se escuta, essa é uma palavra errada. A gente sente. É um sentimento a intuição. Tá bom? É, você vai ter uma abertura maior de seus canais de cura. Quando você está no seu chakra cardíaco bem desenvolvido, os seus canais de cura, seus processos de cura, eles vão se desenvolver melhor. Tá bom? E você vai conseguir fazer um desenvolvimento muito bom. Você vai ter um fluxo equilibrado entre dar e receber. Tá bom? Ou seja, como assim? Quando você dá demais da vida para as pessoas e você não recebe nada, pode ser que o teu chakra cardíaco esteja desequilibrado. Ou quando você simplesmente quer receber e você acha que está fazendo muito, mas na verdade você não está fazendo nada, mas a gente tem a percepção de que está fazendo alguma coisa porque o chakra cardíaco está desequilibrado. Porque naturalmente do ser ele vai trabalhar para se doar e ele vai receber, porque o fluxo é contínuo, né? A energia não estagna nunca. Ela sai daqui e continua. Tá bom, é capacidade de viver o momento presente com o coração aberto, expansão da aura e da luz pessoal. Aqui vocês já entenderam que vocês aumentam o seu poder, né? Poder de pensamento, poder de magnetização. É só quando o cardíaco. Então, Deus, muito danadinho. Papai do céu, muito sapequinho. Ele fala: não, você pode ter pessoas que têm até o terceiro chakra, pode sim ter um poder e fazer as coisas acontecerem, mas quem tem o cardíaco desenvolvido, basta pensar e aquilo acontecerá, desde que creia com certeza, que não duvide. Então, enquanto pessoas, quem que você olha aí que você acha foda? Sei lá, não vou julgar aqui não, mas, né, por exemplo, eu não acho foda Pablo Marçal, eu acho um babaca, mas tem gente que fala, nossa, esse cara é foda, porque ganha muito dinheiro. A maioria das pessoas tem costume de admirar milionários, né? Primo Rico, esses caras tudo aí, meio maluco. Enfim, você acha eles foda porque eles têm um poder pessoal, porque eles conseguem ganhar dinheiro, porque eles têm os três chakras aqui desenvolvidos? Nossa, que incrível! Você, com o teu chakra cardíaco desenvolvido, vocês conseguem a fortuna que eles têm em dias, semanas, rapidinho. Isso se, claro, tiver alinhado com o teu verdadeiro vontade, se tiver alinhado com o que você realmente quer. Essa é a questão. Às vezes a gente pensa que quer ser milionário porque a gente, de novo, a gente está no mundo do ego, do culto ao ego. Então eu tenho que mostrar para todo mundo que eu tenho um carro X, um carro Y, uma casa X. Mas às vezes não. Né? Às vezes tá bom.
Felicidade vai ser outra parada. Mas se tiver alinhado, se você tiver, você for uma pessoa que na tua história você tem que ter recurso para fazer o bem para inúmeras pessoas, pensa, eu tenho esse recurso. Com o teu coração, sente que você merece. E é teu. E é teu. Né? Essa é a questão. A gente tem, gente, grandes capacidades que se despertam a partir do cardíaco. Grandes capacidades. Trabalhem esse chakra. A gente vai fazer aula de magia. Eu vou parar de gravar agora. E depois a gente vai fazer a meditação do chakra cardíaco. Bom, vai ser a meditação da ativação desse chakra. Ah, mas eu não fiz o básico, eu não fiz o do plexo solar, eu não fiz o do sexual. Eu posso fazer a atividade agora, professor? Pode, pode. Você só não vai trazer tanta energia quanto quem está fazendo. Tá bom, mas vamos lá. Deixa eu parar de gravar. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida?